Vamos continuar a minha conversinha aqui das minhas vagas lembranças e falar um pouco do tempo do seminário, do STIEB, Seminário Teológico da Igreja Episcopal do Brasil. Bom, eu entrei no STIEB ao mesmo tempo que eu estava chegando na igreja. Aliás, eu cheguei na igreja através do seminário. Eu me matriculei no seminário junto com alguns companheiros meus da COMUC, da Comunidade Universitária Cristã, da qual eu já falei em algum vídeo anterior. Eu me lembro que era o Zé Carlos, eu, a Luísa Kimi, a Lúcia Etioca, Lúcia Eiko Etioca, é a irmã daquela outra Etioca, e Décio Laurete, e lá fomos nós para o seminário. Eu pagava o seminário, eu tinha aulas às noites, não eram todas as noites, porque eu também fazia outro curso universitário, que era quase que de tempo integral, além de ter que dar expediente na empresa do meu pai alguns dias por semana, onde eu era o encarregado de fazer as estatísticas dos movimentos de carga. Meu pai tinha uma transportadora e eu fazia toda a estatística sobre o movimento de carga da empresa, por cliente, por destino e tal. Era uma forma, acho que por ali é que nasceu a minha vocação depois para estatístico. Mas, então no seminário foi um tempo muito bom. O seminário era de uma grande qualidade, de alta qualidade. Era fantástico o seminário, porque primeiro era uma comunidade, né? Era uma comunidade. A gente ficou amigo do pessoal que era postulante. Aliás, naquele momento que eu entrei no seminário, eu acho que não tinha postulantes. O pessoal tinha se formado em 69, eu entrei em 70 no seminário. E foi a turma do Almir, a turma do Juval, do Prado, do Olavo. Esse pessoal tinha se formado em 69. Quando eu comecei a ir lá no seminário para ver como é que era, eu conheci alguns deles. E em 70, que eu me lembre, não lembro de ter alguém que era episcopaliano como postulante. Tinha outros episcopalianos lá presentes, mas postulante mesmo acho que não tinha nenhum. E o seminário tinha muitos recursos financeiros, tinha rendas e tinha fundos próprios que vieram dos Estados Unidos para ele e tal. Então o seminário tinha até um patrimônio adequado, muito bom. Né? Os professores tinham residência próximo ao campus do seminário, o campus era muito bom, uma biblioteca fantástica e professores de altíssima qualidade. Na época, era o último seminário protestante de qualidade que havia na região de São Paulo e talvez no Brasil todo. Era um seminário de teologia liberal e que acabou recebendo alunos que vieram de outros seminários em função da tomada no poder de outras igrejas pelo pessoal de ultradireita, em função da ditadura militar, aquelas coisas todas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, na época tinha como presidente do Supremo Concílio, ou seja, o presidente geral da igreja, o reverendo, se não me engano, o nome dele era Boanerges Ribeiro. Mas bem que Boanerges é certo. Porque a gente, inclusive, dizia que é IPB, significava Igreja Presbiteriana do Boanerges. E a IPB fechou dois dos seus grandes seminários, que era o Seminário de Campinas e o Seminário Concórdia, que era lá em Vitória, no Espírito Santo. E o pessoal de Campinas, vários alunos e vários professores vieram para o Anglicano, para o Seminário Episcopal. Dentre eles estava lá o professor reverendo Rubem Alves, que deu aula para mim por 2 anos. Para vocês terem uma ideia do corpo docente do seminário, nós tínhamos professores de várias denominações, além do Marasquim, do Glauco, do Glênio Vergara, que foi reitor a partir de 71 no seminário. Até em 70 era reitor o reverendo Odilon. O Odilon acabou deixando o seminário, indo para ser pastor, reitor da paróquia de São Tiago, em Curitiba. E o reverendo Vergara estava vindo de Porto Rico, onde ele trabalhou e fez doutorado lá no seminário de Porto Rico, o seminário latino-americano. Então, além disso, tinha o reverendo Nogueira, que era professor de línguas bíblicas, né? Grego, hebraico.
E de vez em quando ele ensinava siríaco para a gente, ensinava a copta. Ele fazia. Era muito bom o Salão do Nogueira. Aprendi muita coisa com aquele velhinho. Mas, além deles, eu tive com o professor Rubem Alves, que veio de Campinas. Tive com o professor Frei Gorgulho, que na época era um biblista católico bem avançado e publicava livros. Era o Carlos Mester da época, né? Tive aula com alguns professores que vieram do estrangeiro para dar aula para nós, por exemplo. Por exemplo, o Ravi Cox, que escreveu vários livros. Ele era um teólogo batista americano, e entre os livros dele estava A Festa dos Foliões, Que a Serpente Não Fale por Nós, outras obras que eu não me recordo agora, mas Que a Serpente Não Fale por Nós foi o título, foi o texto do curso que ele deu para nós no Seminário Episcopal. Aula suplementar na área de Teologia Sistemática, que era a cadeira do Marasquim. Tive aula com o Moltmann, quando o Moltmann visitou o Brasil, a primeira vez, o Moltmann fez conferência na igreja. Isso é outra história que eu vou contar um dia, a briga do Moltmann com o Marasquim, mas ele chegou a dar um mini curso para a gente lá no Seminário Episcopal. Tive um curso de 20, 30 dias, quase um mês, com o bispo John Hobson, bispo da Inglaterra, que estava assim como um teólogo de ponta na comunhão anglicana, em função de um livro que ele escreveu chamado Honest to God, que foi traduzido para o português e editado e publicado em Portugal com o nome de Um Deus Diferente, editado pela grande e famosa editora Moraes de Portugal. Que era com quem a gente conseguiu os livros também de esquerda. Isso é outra história. E o John Robson deu um curso para a gente, acho que de 4 semanas, quase um mês, onde o texto que ele usou foi o texto que depois se tornou o livro A New Reformation. Aliás, estava sendo lançado, já tinha sido lançado na Inglaterra, e ele trouxe alguns exemplares, até tive um, autografado por ele e tal, com dedicatório e tudo. Pena que a biblioteca se perdeu. Tem algumas obras lá fantásticas que eu espero que quem está com a biblioteca faça um bom uso. O seminário tinha algumas características muito bacanas. Era uma comunidade. A gente tinha encontros quase que todas as semanas, para quem quisesse ir no sábado à tarde, que eram conversas com os padres velhos. Assim que a gente chamava. Nós chamávamos assim. Na verdade, eles convidavam os pastores mais antigos para partilharem vivências pastorais, experiências deles, pensamentos. Então veio o Reverendo Nogueira, o Reverendo Saulo, veio o Reverendo Iuba várias vezes. Tinha um reverendo lá, que eu não lembro mais o nome dele, coitado, um outro japonês. Ele foi embora para o Japão depois, eu acho que era o Reverendo Ito. Havia o Reverendo Isso, que ainda estava vivo, bem velhinho. Então, nessas tardes a gente conversava, eles contavam experiências pastorais, e a gente foi descobrindo, assim, o pessoal que queria ir para o ministério foi descobrindo certas exigências da vida pastoral que não passavam pela cabeça de ninguém. Além disso, nós tínhamos, além das aulas durante a semana, a gente tinha alguns encontros com os outros seminaristas de outras escolas. O seminário da Igreja Metodista, que ficava na Via Anchieta, em Rua de Ramos, hoje é a Faculdade Metodista, a Universidade Metodista, lá de Rua de Ramos, mas lá era o seminário de teologia, era um pedacinho ali, bem na beira da Via Anchieta, um prédio antigo. Depois aquilo foi crescendo. E os seminaristas metodistas tinham muito contato conosco, então de vez em quando a gente fazia algumas coisas juntos. Havia uma organização chamada ABET, ABET, Associação Brasileira dos Estudantes de Teologia, que reunia os estudantes de teologia dos seminários que eram ligados à ASTE. A ASTE era a Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos. Depois o Marasquim se tornou secretário-geral da ASTE, mas naquele tempo ainda não era ele, se não me lembro, era o reverendo Aron Sarpsesian, que era da Igreja Armênia. E a ASTE é que
publicava os livros de teologia, traduzia para o português e publicava livros do Tillich, do Boltzmann. Muitos desses textos, daqueles teólogos famosos, a gente teve acesso, eu tive acesso, ou porque havia os exemplares em inglês na biblioteca do seminário, ou porque havia traduções da haste para esses autores. Alguns deles eram traduzidos pelos nossos próprios professores. O Subil mesmo traduziu muitos livros para a haste. Havia livros traduzidos pelo Marasquim, pelo Guilherme Vergara, até pelo Glauco. Eu acho que a haste ainda continua e prestava um grande serviço para os estudantes. E a ABET era a Associação Brasileira dos Estudantes de Teologia e vinculava os estudantes desses seminários que eram membros da haste. O presidente era um seminarista presbiteriano, acho que do Rio de Janeiro, chamado João Pedro. João Pedro. O João Paulo. Ele não era o Papa, era o João Paulo presbiteriano. E a gente organizava encontros nacionais e regionais de seminaristas e de estudantes de teologia, e era fantástico. Era um braço do movimento estudantil da época, um movimento que estava sempre sob suspeita da ditadura militar. Né? Eu mesmo era militante do movimento, tanto pela COMUC, né, a Comunidade Universitária Cristã, quanto dentro do centro acadêmico, diretório acadêmico na faculdade que eu fazia. Eu tive alguns professores, então, fantásticos. O Rubem Alves, quando fecharam o seminário de Campinas, o Boanerges mandou fechar os 2 seminários principais da igreja, porque eram muito liberais, o Rubem Alves foi acolhido, junto com vários alunos, no seminário episcopal. E foi meu professor por 2 anos. Ele dividia a cadeira de teologia sistemática com o Marasquim, e tivemos vários cursos excelentes com o Rubem Alves, vários temas fantásticos. E eu me lembro quando ele começou a pensar na teologia do jardim, coisas do Rubão, né? E a teologia do jardim, uma forma da mística cristã, a gente se afastar um pouco daquele mundo de opressão e ficar ali no jardim cultivando as flores para o dia que as flores pudessem ir para as ruas. E ele chegou a se inspirar um pouco nisso também, com aquela música, para não dizer que não falei das flores, quer dizer, era um universo todo de resistência que existia, e as faculdades de teologia que conseguiam driblar suas igrejas, ou a faculdade de teologia da igreja episcopal, que não precisava driblar a igreja, porque a igreja, pelo contrário, nunca assumiu posições de deduduragem, até onde eu sei, até hoje, ninguém foi dedado para a ditadura pela igreja episcopal. Talvez tenha sido por aí, mas eu não soube de nada disso. Pelo contrário, muitos de nós fomos embora do Brasil para o exílio por causa da igreja episcopal, ajudados pela igreja episcopal. Eu não vou falar sobre isso agora, tá bem? Os tempos que nós estamos vivendo, eu aconselho cautela para falar publicamente sobre esse tema. Tive alguns alunos, alguns colegas de classe famosos, né? Um deles foi o Mozart Noronha, o reverendo Mozart Noronha, que até há pouco tempo morava aqui no Rio, lá em Ipanema, e pregou uma vez lá na São Lucas, e pregou na São Paulo, quando eu fui pároco lá. E Noronha, todo mundo se lembra, né? Conhece, né? O cara com aquela barba aqui. Aquela barba tem uma história, tem a mesma história que a minha barba. Foi um voto que a gente fez, mas isso é outra história. Em outro momento eu posso contar sobre isso, nesse momento não. Mas eu tive alguns colegas famosos, além do Mozart. Por exemplo, o Manuel de Mello. Para quem não sabe, Manuel de Mello era um pastor pentecostal que fundou aquela igreja evangélica pentecostal Brasil para Cristo. Manuel de Mello era um homem muito carismático no sentido de juntar gente mesmo, de conseguir fazer. E era um sujeito atrapalhadíssimo. Ele chegava atrasado nas aulas. Por que ele foi estudar no seminário episcopal? Primeiro, foi o primeiro seminário que aceitou ele. E segundo, porque ele queria ter um diploma de teologia para dar um certo destaque ao trabalho que ele estava fazendo. Ele tinha recém começado o processo da Igreja do Brasil para Cristo. E o Manuel de Mello chegava lá nas aulas, vindo com aquela cara de pastor pentecostal, paletó, gravata, abotoada assim, a Bíblia na mão, uma pasta na outra mão, e sentava, e algumas vezes ele sentava na mesma. O seminário tinha carteira, às vezes, de 2 estudantes, antigamente, cara, sentava um aqui e outro ali na mesma carteira. E às vezes o Manuel sentava comigo e ficava colando nas minhas provas e queria que eu botasse o nome dele no trabalho, porque ele não tinha tempo. Aí foi um cara, ele ficou um ano só, ele não aguentou o curso e a igreja dele começou a se expandir, ele começou a ter problemas também com a administração da igreja. Mas ele foi um tempo colega da gente
E deixou uma contribuição importante para nós. Eu acho que a gente aprendia com o Manuel de Mello, especialmente quando ele resolvia falar na aula, e compreender um pouco, entender um pouco do movimento pentecostal, conhecer aquele universo. Várias vezes ele nos convidou e a gente foi nos cultos lá da igreja do Brasil para Cristo, nos apresentava para a igreja, o pessoal dava aleluia. Era muito bom. Outro que foi meu colega de classe, esse foi de turma, sentou na mesma cadeira que eu muitas vezes, foi o reverendo Paulo Garcia, hoje arcebispo primaz da Igreja Evangélica, Igreja Episcopal Carismática. Todo mundo conhece Paulo Garcia, não precisa falar dele. Paulo era pastor presbiteriano e estava vindo para a Igreja Episcopal, então ele foi fazer uma complementação, um mergulho na teologia, sei lá, anglicana, e ele frequentava aulas na mesma turma que eu. Em algumas matérias ele frequentava com a gente, sentava comigo ali. E ele, na época, estava numa situação meio estranha, porque ele estava vindo para a Igreja Episcopal, mas ele pastorava uma igreja em São Paulo, lá em Pinheiros, e E eu acabei me tornando colega dele, assim, amigo, a ponto de, em outros momentos, eu vou contar outras histórias, onde a minha relação com o Paulo Garcia é, é bem mostrada. Além de ter, por exemplo, colega de classe, entraram com a gente no primeiro ano, 3 freiras da Ordem Católica do Sião, Nossa Senhora de Sion. Eu vi o Colégio Sion lá em São Paulo e aqui no Rio, e eram freiras daquela ordem. E elas eram umas freiras bem moderninhas, elas já não usavam hábito, já estava naquele processo da reforma da Igreja Católica. E a Ordem de Sion parece que se especializa também em trabalhar com judeus, então elas se vestiam mais como mulheres mesmo, né? E eram umas freiras até bonitas. A garotada já ficava ali de olho nas freiras lá. Elas não eram mocinhas, eram senhoras, na base dos 30, 30 e poucos anos, mas eram bonitas e muito participantes das aulas. Era muito legal. Elas iam sempre as 3 juntas e chegavam e iam embora juntas. E tinha a cruzinha delas de Sion aqui no peito e também nos convidaram uma vez para visitar o convento. Enfim, o tempo de seminário era um tempo de vida comunitária. Acho que foi um tempo de vida comunitária muito importante para mim, mesmo eu não sendo interno, praticamente não havia mais alunos internos no seminário. Mesmo assim, foi um tempo importante para o meu aprendizado, para o meu crescimento espiritual, sim, porque nós tínhamos missa, Eucaristia toda quarta-feira. Os 2 primeiros horários de aula de quarta-feira era Eucaristia e era quase que obrigatória a participação. E o pessoal participava, que era muito legal. A gente aprontou algumas vezes em função disso. Por exemplo, havia o pessoal da minha classe costumava na sexta-feira, tinha aula na sexta-feira, depois da aula ficava no seminário. Ficava estudando, ficava conversando e entrava a madrugada dentro. E geralmente lá pelo final da madrugada a gente descia a serra para Santos com o pessoal que tinha carro, levávamos os outros, a gente era um grupo assim de 7, 8, e tinha para Santos, o sol nasceu na praia, depois a gente voltava e ia para casa dormir no sábado, para vir de tarde no seminário para o encontro com os padres antigos. Além disso, eu tinha outro compromisso. Houve um momento, mas isso foi depois. Mas naquele tempo, os sábados é que eu podia estudar teologia, porque o resto da semana eu tinha que estudar o outro curso que eu fazia. Eu estudava uma parte do dia e outra parte eu trabalhava alguns dias por semana à tarde na empresa do meu pai e ia para o seminário à noite. Quer dizer, era uma vida muito complicada para mim nesse tempo. Então no sábado sobrava. Eu ia para o seminário de manhã, a gente se encontrava, estudava, pegava o material, ia para a biblioteca, lia. Os professores estavam por lá, ajudavam a gente a tirar dúvidas, sempre tinha trabalhos para fazer. Era um tempo que a gente já tinha que ler mesmo, não tinha conversa, não tinha internet para você chupar da Wikipédia, tinha que ler e a maioria dos livros estava em inglês, francês, alemão, espanhol, muita pouca coisa em português. Além disso, a gente tinha aquelas outras aulas, né, de militância, que o seminário hospedava, mas também não vou falar sobre isso. Bom, nos aprontos que nós fizemos uma noite, numa sexta-feira, ninguém se lembrou de levar um lanche. Sempre alguém levava, naquela sexta-feira ninguém lembrou. E quando chegou lá pela madrugada, bateu fome. E não tinha boteco aberto, não tinha mais nada aberto naquele tempo, ainda mais em Santo Amaro. Não tinha como chamar pizzaria, não tinha nada. Pizzaria não tinha delivery, a gente tinha que ir lá comprar, mas estava tudo fechado. 3h30, 4 horas da manhã.
E conforme, a gente lembrou da sacristia do seminário que tinha um monte de hóstia. E achamos na geladeira da cozinha do seminário tinha uma cozinha, achamos lá manteiga e maionese, olha só. E vinho de missa. Comendo aquilo tudo. O semaneiro do seminário, que era o sacristão, que preparava o culto de quarta-feira, com o Marasquim, que era o capelão do seminário também, ele ficou, não, vamos comer, depois eu vou buscar mais lá na loja. A gente comeu aquilo tudo. E nem descemos para a Serra Santa, porque ficou meio, bebemos vinho aberto, aquele vinho de missa é um vinho forte. Então nós ficamos por lá mesmo e amanhecemos lá e tal, depois curando um pouco do porre, a gente acabou indo para casa. Bom, quase aqui na quarta-feira seguinte teve a missa. E o semaneiro esqueceu de buscar a hóstia. Rapaz, mas que lá todo paramentado, de casula, tal, o quê? O Clélio também paramentado, o Glauco paramentado. Vai começar a missa, o Parasquim pergunta assim para ele assim, está tudo pronto, o altar pronto, preparado? E o rapaz diz assim, não tem hóstia, esqueci das obreias. Mas que como se nós tínhamos comprado há pouco tempo, tem um saco imenso lá de obreia. Ele teve que contar o que aconteceu, não tinha nem obreia, nem vinho. Eu só vi o Barasquim sair lá da sacristia da igreja e da capela do seminário, furioso. Seus comedores, paparrocha, não sei o que, dando um esculacho geral na gente. Ele mandou a gente ir num boteco que tinha lá perto do seminário, que estava aberto, ver se tinha pão francês. E tinha. E o Parasquim celebrou a missa, a Eucaristia, com pão francês. Imagina o Marasquim dando esculacho na gente. Vocês são todos paparostas. Isso é sacrilégio, da sacristia. Imagina isso, né? Mas outras vezes, quando era responsável do Glauco fazer a celebração na quarta-feira, o Glauco às vezes fazia uma oração vespertina na cantina com pizza. A gente ia buscar pizza e a gente comia pizza juntos e fazia a oração vespertina pelo antigo livro de oração comum, aquele bloquinho preto. Ou então a gente não ia para aula. Várias vezes o Glauco, também, que era professor do nosso de liturgia 1 e de comunicação 1 e 2, o Glauco levava a gente para ir assistir filmes ou peças de teatro. Então a gente não tinha aula naquele dia, a classe ia se encontrar no teatro tal ou no cinema tal para assistir tal filme. E depois a gente tinha que fazer um trabalho sobre o que a gente assistiu e na aula seguinte debater com ele a peça. Esse era o seminário. Foi um tempo feliz para mim, foi um tempo muito bom, muito rico. E eu acho uma pena que a igreja não tenha mais o seminário. O pessoal faz faculdade de teologia, mas não tem a vivência daquele espírito de comunidade que tem um seminário. Na faculdade você vai, tem aula, acabou da aula, tem grupo de trabalho, tchau, não tem a convivência, a conversa com o padre velho, não tem um capelão para te ajudar a refletir, não tem aquele espírito de oração em conjunto, né? A gente fazia oração antes das aulas, todos os dias, e no final das aulas também, quer dizer, a gente às vezes tinha que participar de batina e sobrepeliz dos ofícios do seminário. Havia um culto dominical no seminário com o pessoal de Santo Amaro, e sempre tinha um ou dois seminaristas escalados para estarem de serviço nesse domingo para atender as pessoas e ser acólito do culto, que era sempre a Eucaristia. Então foi assim um tempo bom do seminário. No próximo conversa eu falo mais sobre o seminário, falo um pouco dos estágios que eu fiz e como é que a vocação foi surgindo no meu coração e na minha mente. A vocação para o ministério. Por agora vou parar. Até o próximo vídeo. Obrigado.